Conversando aqui com o deputado federal Zé Silva, extensionista da Emater Minas Gerais e presidente da Frente Parlamentar da Assistência Técnica Rural da Câmara Federal. Deputado, qual a avaliação desta reunião das Abraer aqui em Mato Grosso? A minha avaliação do momento estratégico, já que nós passamos no país por um momento de muitos desafios em relação a todos os campos, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento sustentável, da agricultura familiar, principalmente com a extinção do MDA. Isso é uma grande perda para a agricultura brasileira e para a nossa nação. E falei com a Asbraer, a presença da Anatel é importante, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, da necessidade de termos uma proposta de que a extensão que o Brasil precisa e a extensão que nós queremos e é que nós conseguiremos fazer. Então é fundamental, nesse momento estratégico, onde no ano de 2019 nós teremos, no ano de 2018 nós teremos eleições, a partir de 2019 teremos novos governadores, presidente da República, deputados federais, senadores. É preciso que nesse colégio de presidente, de dirigente das entidades de extensão rural, com sindicatos dos extensionistas, com as organizações dos agricultores e representantes dos estados brasileiros, tenhamos uma proposta para apresentar para os candidatos à presidência da República, aos governos estaduais, às Assembleias Legislativas e para o Congresso Nacional. Por isso é fundamental olhar o caminho que nós já caminhamos, e eu afirmei ontem para você, Gauchinho, com todos os componentes aqui desse colegiado, de que em 2005 a Anatel era um sonho, que tivesse uma entidade nacional que pudesse otimizar o repasse de recursos federais, que pudesse garantir que o governo federal tivesse uma nova forma de repasse que não fosse os burocráticos convênios, e também uma entidade nacional que pudesse garantir que o governo federal tenha participação com mais recursos. A minha defesa, desde os anos de 2000, 2003, é de que o governo federal contribua com pelo menos 35% do orçamento da extensão rural no Brasil. Hoje, apenas metade dos agricultores brasileiros recebem assistência técnica e, pelo censo de 2006, pelas análises e o cruzamento dos dados, um agricultor que não tem assistência técnica, ele tem um valor bruto da produção por ano de aproximadamente R$ 640. Quando ele tem uma assistência técnica regular e contínua, ele aumenta em 4 vezes esse valor, chegando aí aproximadamente R$ 2.309. Então mostra que se nós quisermos dobrar o PIB da agricultura familiar, é só garantir assistência técnica para os nossos mais de 2 milhões que hoje não tem nenhum tipo de assistência técnica em extensão rural. Deputado, um dos problemas hoje que a extensão rural brasileira passa é a falta de recursos. No nosso estado, por exemplo, mais de 5 anos que nem o MAPA e nem o saudoso MDA e nem a atual secretaria mandaram um parafuso para Mato Grosso. E o nosso estado aqui, o governador atendeu-nos bem na questão salarial, chamou-os aprovados no concurso público. E nessa questão que eu falo, passou numa comissão lá a criação de um fundo nacional para assistência técnica rural. Como é que está esse projeto? Bom, primeiro eu quero fazer 3 considerações. Primeiro é relembrar que eu estive aqui no final dos anos 2008 até 2010, uma ação da Asbraer, eu estava como presidente da Asbraer para que não fechasse a Empaer. Hoje eu venho aqui com um novo cenário. Aliás, talvez seja o estado brasileiro que mais investiu em extensão rural, fazendo concurso, valorizando a carreira dos extensionistas. Então eu quero registrar aqui o meu apoio, o meu reconhecimento ao governador Pedro Taques, ao nosso presidente da Empaer, de reconhecer a importância que tem a agricultura familiar, mesmo no estado que tem a agricultura empresarial de produção de commodities para exportação, ter essa valorização da agricultura familiar. Isso é visão de estadista e visão de futuro. Segundo ponto, é preciso ter representação política. Minas Gerais, com todos os desafios e todos os problemas que o estado tem financeiramente, com a nossa atuação como parlamentar no Congresso Nacional, nós garantimos mais de 23 milhões para a Emater Minas Gerais, para investir em novos equipamentos, investir em melhoria da infraestrutura, e agora a Anatel assinando com a Emater de Minas Gerais mais 23 milhões. Então, aproximadamente 46 milhões para a Emater Minas Gerais. Isso porque a Emater decidiu ter um representante no Congresso Nacional. Então, o segundo ponto, o Mato Grosso precisa nos ajudar lá no Congresso Nacional, mandando representante legítimo da extensão rural, elegendo pelo menos um deputado federal
da extensão rural, comprometido com a extensão rural. Segundo, lá na Comissão de Agricultura, quando eu cheguei no Congresso Nacional, nunca tinha tido uma subcomissão para tratar especificamente da agricultura familiar e da extensão rural. Essa subcomissão foi realidade. De lá que saiu a proposta de criação da Anatel. E eu tenho outros projetos tramitando. Um deles é o projeto de criação de uma fonte de recursos contínua no Orçamento Geral da União, criando um fundo para assistência técnica e extensão rural, com a possibilidade de receber recursos nacionais e internacionais. O projeto já passou pela Comissão de Agricultura, ele encontra na segunda comissão e a nossa expectativa é que em 2018 nós tenhamos o projeto aprovado na Câmara, aprovado no Senado e sancionado pelo Presidente da República. E mais, meu amigo Gauchinho, quando você disse que não chegou um real para o Estado do Mato Grosso, isso é motivo de tristeza para nós. Isso mostra que o Estado brasileiro, os estados, têm dificuldade de documentação. O ano passado, por exemplo, no final do ano, era para a Empaer ter recebido. Mas pela herança que o governador Pedro Táxi recebeu, da desorganização das contas públicas, a Empaer estava negativada, não pôde receber os recursos. E por isso eu coloquei, e junto com outros parlamentares da Comissão de Agricultura, aprovamos para 2018 uma emenda de 263 milhões para a Anatel, para ajudar os estados. A minha defesa é que o governo federal, ele garanta o custeio das entidades estaduais. Isso não é muito dinheiro para o Estado brasileiro, para o governo federal. Eu creio que em torno aí de um pouco mais de R$500 bilhão, nós conseguiríamos resolver o problema do custeio das entidades estaduais de assistência técnica e extensão rural dos 26 estados e do Distrito Federal. Então essa é a minha defesa, por isso eu coloquei essa emenda lá na Comissão de Agricultura, foi aprovada, agora ela tramita na Comissão Mista de Orçamento e esperamos até o final do ano aprovar essa emenda. E também preocupado com outras políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos, também aprovamos lá uma emenda de um pouco mais de 300 milhões. Para finalizar, deputado, o crédito é uma ferramenta importantíssima para a agricultura familiar. No nosso estado, nós sofremos muito, inventaram uma tal de APF, que abriu o caixão, agora uma decisão da terceira região da Justiça Federal, TRF, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que para propriedades menos de 4 módulos fiscais não pode servir mais de garantia. Em Mato Grosso, o Banco do Brasil já entrou em operação e, com certeza, não vai liberar os créditos. Como resolver essa questão? Bom, primeiro é bom nós avaliarmos que o sistema de crédito rural brasileiro, ele precisa ser refeito. Todo ano, a pauta principal lá da Comissão de Agricultura, inclusive eu estou com um projeto de lei agora, tratando desse assunto, são as dívidas rurais. Eu costumo afirmar que a grande praga da agricultura brasileira não são os insetos, é o governo federal, principalmente os governos estaduais, que constrói as políticas públicas de forma inadequada à realidade da nossa agricultura. Então é preciso ter políticas públicas mais adequadas e o crédito rural tem que ser repensado para todo ano não ter que discutir no Congresso Nacional, ter renegociação, ter perdão de dívidas. É importante deixar isso claro, é preciso repensar o sistema de crédito. Bom, também no Brasil, os poderes, eles estão com atribuições um pouco trocadas, né? Você veja bem, a justiça definindo ações para a agricultura. Quem definir os critérios, as normas e os regulamentos, o arcabouço de leis para a agricultura tem que ser o Congresso Nacional com os técnicos da agricultura. Não é a Suprema Corte Brasileira que tem que dizer se o produtor pode ou não dar a sua propriedade em garantia de um recurso para ele cuidar da sua família, para produzir alimentos e cuidar do meio ambiente também. Isso é uma desfunção dos poderes da República, que aliás está acontecendo muito no Brasil. No meu ponto de vista, esse tema é um tema importante para nós discutirmos no Congresso Nacional. Isso está previsto na Constituição, mas a Constituição ela é tão cidadã desde 1988 que ela tem que ser revista. Então, eu faço o compromisso aqui com você e com todos os agricultores brasileiros, vou levar esse tema para a pauta lá da Câmara dos Deputados para a gente achar um caminho. Agora, o caminho não pode ser penalizar os produtores rurais e proibi-los de continuar produzindo alimentos, gerando renda e sendo felizes no campo. Obrigado, deputado. Mato Grosso sempre às ordens e torcendo para que você continue defendendo a extensão rural brasileira lá na Câmara Federal. Eu que agradeço, deixo aqui uma mensagem de muito otimismo, muita esperança e de cumprimentos ao governador Pedro Táxi e aos meus colegas extensionistas. Afirmei aqui durante o evento da Asbraer, Assembleia da Asbraer, nos 53 anos da Empaer, de que, com respeito a todas as demais profissões, mas a melhor profissão do mundo que eu já vi até hoje é ser extensionista rural. Feliz 2018. Obrigado.